Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos a autora Dani Monticelli, que já aguarda para conversar conosco, mas primeiro eu vou colocar aqui em destaque para vocês a capa do livro dela, para que vocês também possam acompanhar com a gente, que é Guia Prático dos Direitos dos Autistas e das Pessoas com Deficiência, do diagnóstico à luta por cidadania. Primeiramente, Dani, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigada. Dani, para a gente começar então, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse um pouco quem é a Dani, o que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Então, para começar, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca de meia idade, tenho os cabelos curtos na altura do queixo, tenho um óculos de aro fino, uso batom vermelho, estou usando a minha camiseta preta com a logo do Toca das Leoas. Quem é a Dani Monticelli, né? E que está atrás de mim um quadro colorido com uma cidade, tá? Meus professores e professoras que me seguem aí, alunos de direito, enfim. Quem é a Dani Monticelli? A Dani Monticelli é professora, minha formação é letras, eu sou concursada há mais de 25 anos pelo estado do Tocantins e sou advogada. Me formei em direito, me especializei em direito da saúde, de direito médico da saúde, e também direito educacional, e sou ativista pela luta dos direitos das pessoas com deficiência e direito dos autistas. Perfeito. Agora que a gente te conhece um pouco mais, também conhece um pouco mais da tua trajetória, eu quero saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre o teu livro. Foi através do doutor Evandro Borges, que é um advogado também, que teve, né, o seu trabalho publicado, editado e publicado pela editora, e eu estava há muito tempo, eu precisava fazer esse trabalho, é um trabalho que eu faço há muitos anos, eu me dedico a isso, e ando escrevendo coisas na internet, disponibilizando gratuitamente, e ele falou para mim, nossa, você tem tanto conteúdo, você precisa transformar tudo isso em livro, num livro acessível, e foi ele, então, que me mostrou, que me apresentou a editora. Que legal, que bom também. Geralmente, muitos autores contam pra gente que chegaram através do Instagram, das redes sociais, e é muito legal quando um autor nos conta que chegou através de uma indicação de um outro amigo que também publicou ou que conhece o trabalho da editora. Então, é muito legal também essa chegada de vocês através de outras pessoas. Eu coloquei aqui novamente na tela a capa do livro da Dani, que é Guia Prático dos Direitos dos Autistas e das Pessoas com Deficiência, do diagnóstico à luta por cidadania. E aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, que se você se interessou pela obra da Dani, Guia Prático dos Direitos dos Autistas e das Pessoas com Deficiência, do diagnóstico à luta por cidadania, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Agora, vamos falar de fato, então, sobre a obra. Eu queria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de escrita, da tua motivação para escrever sobre o assunto. Tu já deu até uma pincelada ali na tua apresentação, né? Mas que tu falasse um pouco mais sobre isso, as tuas descobertas, tua pesquisa, e que também tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da tua obra. Tá, primeiro, como que nasceu esse livro? Esse livro nasceu, na verdade, de uma vontade de transferir todo o meu trabalho dentro do Toca das Leoas, que é meu grupo de apoio jurídico gratuito, a gente cuida, que eu falo porque eu sou advogada, mas ali dentro do grupo Toca das Leoas, que disponibiliza essa orientação jurídica dentro desse grupo para essas famílias atípicas, neurodivergentes. Ela nasceu em 2021, a Toca das Leoas nasceu em 2021, em meia pandemia,
de uma necessidade que eu tive de ensinar as famílias a buscar seus direitos. Eu percebi que muitas pessoas vinham até mim para me fazer perguntas muito simples, como, por exemplo, como levar um documento à Defensoria Pública, né? Elas iam de ônibus, chegava lá, esquecia um documento, tinha que voltar para trás porque não tinha esse documento. Então, eu comecei a orientar essas pessoas com coisas muito simples. E eu percebi que eu sabia, o que eu sabia era um tesouro para muita gente. Então, eu comecei a fazer esse trabalho no Instagram. Esse trabalho se estendeu, cresceu, foi para o Toca das Leoas, surgiu o Toca das Leoas, que é esse grupo que eu falei, não, se eu posso fazer isso para uma pessoa, eu posso fazer isso para muitas pessoas. E eu comecei, então, a orientar essas pessoas juridicamente, sobre os direitos que elas nem sabiam que elas tinham. E aí, a partir do momento que o grupo foi crescendo, que as famílias foram chegando, eu fui fazendo entrevistas nas lives, fazendo lives, né, pelo Instagram, essas pessoas foram chegando, os profissionais também foram chegando. Então, hoje, Toca das Leoas é um grupo que tem terapeutas, nutricionistas, médicos, né, tem um psiquiatra lá dentro, tem também psicólogos, temos também uma gama gigante de profissionais, e o assunto, o tema e a demanda é sobre os direitos das pessoas com deficiência, né, quais os profissionais que você precisa para você ter o seu diagnóstico, quais os médicos, o que você vai fazer para conseguir uma terapia, seja particular, seja SUS, o plano de saúde, quais os médicos, quais os planos de saúde mais acessíveis. Então, esse assunto ele foi crescendo e foi ampliando no Brasil todo e se tornou um grupo nacional. E aí, eu disponibilizei meu primeiro e-book, que foi o e-book Direito à Educação para os Autistas. Mas eu já tinha escrito 8 e-books, porque, na verdade, são 10 direitos mais importantes dentro da Lei Brasileira de Inclusão, e eu comecei, então, com o primeiro, e eu disponibilizei dentro do Toca das Leoas o direito à educação. Depois de 2 anos, eu publiquei gratuitamente um e-book Direito à Saúde, e eu veio essa vontade, então, de juntar todos esses e-books, claro, de uma linguagem mais acadêmica, uma linguagem mais formal, para um livro, né? E aí veio, então, por que ele é um guia? Ele não tem pretensão alguma de ser um livro acadêmico, de estudo científico, ele não tem essa pretensão. A pretensão deste livro é ser um guia prático, ele é guia prático. Eu pensei na dificuldade que eu vi as mães enfrentando durante todos esses anos, né? Então, o que eu fiz nesse livro? Eu coloquei passo a passo. Eu coloquei, primeiro, que quem é cego consegue ter acesso a ele por um ledor, né, por um aplicativo de celular, de computador. Então, ele tem esse acesso, porque eu tive o cuidado de tirar todas as armadilhas que dificultariam essa leitura para uma pessoa cega. Todo livro também, ele é muito autoexplicativo, em passos, passo 1, passo 2, passo 3. Eu me preocupei em colocar toda a legislação em QR Code, para a pessoa que tem um celular poder ler e vai lá, então, ter acesso a toda essa legislação, porque eu também pensei no acadêmico de direito, porque eu também pensei no Ministério Público, pensei também nas igrejas, eu pensei em todas as instituições público-privadas, todas as pessoas que pudessem ter acesso a esse livro, através de links, para poder, então, ter acesso a essa legislação, a esses direitos, esse passo a passo de como fazer, como denunciar, como ter acesso a todos esses direitos, num primeiro momento, sem precisar de advogado, porque essas famílias, a maioria é de baixa renda, elas não têm dinheiro para procurar um advogado, toda a necessidade da área da saúde e educação, ela é muito urgente, defensoria, ela é uma instituição maravilhosa, presta um serviço maravilhoso, mas a defensoria, ela está muito sobrecarregada, assim como o Ministério Público estão muito sobrecarregados, e esse livro vem, então, para ensinar essa família como que ela vai trilhar esse direito através de requerimentos, cartas, modelões. Nesses anos todos, como
como as famílias não sabem desenvolver um texto jurídico, claro que não, eu fui desenvolvendo cartas modelões. E essas cartas modelões, eu fui, então, disponibilizando para essas famílias, para que elas só mudassem os dados delas e das crianças. Então, você tinha negativa de matrícula por ser uma criança com deficiência, e nós sabemos, né, a Lei Brasileira de Inclusão diz que é crime. Então, vai ali uma carta modelão para solicitar um requerimento de uma matrícula para ser negada, para depois de ser negada, ser denunciada ao Ministério Público. Se ali tiver o profissional de apoio, toda criança com deficiência tem direito a um profissional de apoio nas áreas de suportes básicos, alimentação, locomoção, higienização e comunicação e interação social para os autistas, por exemplo. E aí, se esse direito comumente é negado, comumente ele é dificultado para essas famílias. Então, eu vou ali, eu ensino o passo a passo, todo o passo a passo de como essa família vai conquistar esse direito, e as cartas modelões para elas solicitarem. Mas isso em todo o livro, eu faço isso do começo ao fim, eu vou direcionando, seja na educação, na saúde, no transporte, no imposto de renda, sobre a previdência, e vou caminhando por todos os principais direitos da Lei Brasileira de Inclusão. Fica então convite à leitura então da obra da Dani. Vou colocar aqui novamente em destaque para vocês: Guia Prático dos Direitos dos Autistas e das Pessoas com Deficiência, do diagnóstico à luta por cidadania. E aproveitando que a gente está com essa capa aqui em destaque, eu queria que tu falasse mais sobre ela e que contasse para a gente como é que foi esse processo de produção junto à editora, tanto para a criação da capa como também para a diagramação do miolo. Sim, a criação da capa, ela tem um fundamento, né? O Toca das Leoas, ele foi, a logo, né, tá aqui a logo, é uma figura de um leão estilizado, tá? Então, essa criação foi de um artista plástico chamado Sérgio Manso, em Goiânia. O Sérgio Manso, ele criou, estilizou o Toca das Leoas, ele idealizou a linguagem visual, né, a identidade visual do Toca das Leoas, né, então ele pensou numa logo marrom, ocre, que remete à terra, né, que remete ao verde, que remete à natureza, que remete a essa leoa, que é a mãe, que é a mãe atípica, que luta pelos direitos. Então, eu pensei também, me remeti também ao Toca das Leoas, que é um grupo maravilhoso de acolhimento. Nós falamos sobre direitos, mas nós falamos de acolhimento, nós falamos de aceitação, nós falamos de diagnóstico, nós falamos de luta, nós estamos nesse processo desde o começo, quando essa família entra dentro desse grupo desesperado, porque recebeu um diagnóstico, não sabe o que fazer, a gente pega na mão dessa família, dessa mãe, desse pai, muitas vezes de um adulto diagnosticado recentemente, e a gente vai ensinando, e como essas mãos mesmo, essas mãos juntas, né, todas de mãos dadas, e é nesse sentido, né, porque uns vão ajudando os outros. O Toca das Leoas, ele é feito de mães, de pais, de avós, de profissionais. Então, uma mãe chega, faz uma pergunta, eu respondo juridicamente, mas tem um nutricionista que responde sobre seletividade alimentar, e vem também o psicoterapeuta, o terapeuta, vem e fala sobre o desfraude, sobre alguma situação de comportamento inadequado daquela criança. Então, isso tudo ninguém manda ninguém fazer, né? Então, todo mundo está ali imbuído de um mesmo propósito, um propósito de voluntariado, de ajudar uns aos outros. E achei interessante colocar aí os principais símbolos, né, para que as pessoas conheçam os símbolos universais do autismo, né, da pessoa surda, do cego, do mobilidade reduzida, né, da acessibilidade, da doença rara. Então, eu me preocupei de colocar esses símbolos para as pessoas terem acesso. E a diagramação foi muito tranquilo, eu busquei com algumas pessoas, porque eu queria fazer tanto, né, a gente idealiza tanta coisa, e aí
foi muito legal, porque algumas pessoas falaram, tá carregado, sobe o título, desce o título, tira o título. Então, foi bem divertido, né? Foi meu primeiro livro e foi muito divertido, foi muito gostoso fazer. Coisa boa, reforço novamente o convite à leitura da obra da Dani, Guia Prático dos Direitos dos Autistas e das Pessoas com Deficiência, do Diagnóstico à Luta por Cidadania, e relembro a você que nos assiste bastante que se você se interessou pela obra da Dani, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Agora, nos dirigindo ao final da nossa conversa, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, que têm o sonho de publicar um livro, porém, por algum motivo ainda não fizeram. A publicação desse livro foi realmente uma vontade que estava dentro do meu coração, né, e fico extremamente feliz com a oportunidade, né, de fazer isso virar um sonho que virou realidade, principalmente nas mãos de uma editora, que é uma editora extremamente séria, comprometida, que o tempo todo esteve ao meu lado, porque eu não tinha experiência, então eles foram me mostrando os melhores caminhos, e o melhor, respeitando tudo que eu queria fazer. O livro ficou do jeito que eu queria, né, então, assim, eu respeitei prazos, mas também eu fiz muitas coisas, eu queria muitas coisas, eu queria link, eu queria QR Code, né, no final, eu quis que toda a venda fosse destinada para a Pai de Palmas, e assim, eu tive a ajuda do pessoal, da equipe da editora, que me ajudou, que subiu o livro, que organizou tudo. Então, foi muito, assim, foi uma experiência muito gratificante para mim, porque em todos os momentos que eu poderia sentir dificuldade de fazer, eles estiveram lá e me ajudaram a fazer. Que bacana! Fica o recado então da Dani para você que ainda não fez a tua publicação. Publica, coloca o teu conhecimento para circular. Eu sempre falo isso aqui. Muitas vezes tem alguém que está só esperando ter acesso à tua pesquisa, ter acesso ao teu conhecimento, para muitas vezes dar continuidade a ele. Então, publica, não fica aí esperando o momento certo chegar. Porque muitas vezes você fica só esperando e o momento certo nunca vai chegar. Então, quem sabe algum dia desses não é você que está aqui no lugar da Dani fazendo a entrevista de lançamento da tua obra também. Dani, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital da tua obra. Muito obrigada. Muito obrigada, agradecida demais. E a você que nos assistiu até aqui, eu também deixo o nosso muito obrigada e faço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.